Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje um assunto muito bacana. E o meu convidado, ele é um craque. A gente costuma dizer que aquela pessoa que se destaca muito na profissão, que é uma referência, ele é o Pelé da profissão. Hoje o meu convidado é o Dr. Fábio Nasri. Ele é geriatra, mas ele não veio aqui falar muito sobre a especialidade dele. Eu o conheci num evento onde ele estava falando sobre propósito, sobre espiritualidade, religiosidade e como isso tudo pode impactar não só nos anos a mais que a gente vai viver, mas na qualidade desses anos. Doutor Fábio, prazer imenso te receber. Prazer é todo meu, Márcio. Agradeço o convite. O meu olá para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse momento e a minha gratidão por estar aqui hoje com você. Bom, acho que eu e os nossos ouvintes é que vamos agradecer todo esse conhecimento. E aí, São várias coisas que eu ouvi naquela palestra e eu queria aqui dividir com todo mundo que está nos acompanhando e também tirar várias dúvidas. Eu sempre falo, né, da importância da gente viver bem. Todo mundo quer viver mais e quer viver melhor. E aí a gente sempre se pega falando muito do nosso estilo de vida, né? Que é algo que está muito no nosso controle. Então a gente pode falar da quanto você se movimenta, se sua alimentação está mais para lá do que para cá, das boas noites de sono. E tem um quarto pilar que todo mundo fala, que são as emoções, o controle das emoções. E uma das suas falas, você diz assim: aquela pessoa que tem gratidão pelas coisas, que pratica o perdão, que pratica o auto-perdão, que é menos colérica o tempo inteiro, né? Que tem algum senso de propósito, e isso me impactou muito, e que são otimistas, elas tendem a viver mais e melhor. Explica um pouquinho esses temas. Bom, Márcio, a gente sabe, né, hoje em dia, que tem uma grande dimensão que é ignorada por boa parte das pessoas, que é essa dimensão da ligação com o sagrado, com o divino, né? Não importa qual a crença que você tenha, não importa o que você acredite, mas a ligação que seja com a natureza, com o mundo, né? E essas práticas, né, de perdão, de propósito de vida, de gratidão, aproximam a nós mesmos desta dimensão dentro de nós. Né? Que às vezes a gente acaba entrando num mundo lá muito materialista, muito do levanta, come e dorme, e a gente esquece de parar e olhar o céu, agradecer pelo alimento, agradecer pela luz do sol, né? De nos aproximarmos de nós mesmos. E essa jornada íntima, essa jornada interna, é aquilo que nos aproxima do sagrado, ou do divino, né? E na hora que isso acontece, nós temos contato com questões nossas, que muitas vezes a gente opta por não trabalhar, por questões do dia a dia, o dia a dia é corrido. E hoje, felizmente, na literatura médica, já começam a haver estudos em que se mostram que pessoas que praticam o auto-perdão, pessoas que têm a gratidão, pessoas que praticam o bem, a caridade, elas têm melhores desfechos de saúde. Então, existe já uma associação, por exemplo, entre raiva e fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca. Existe associação entre raiva e infarto. Da mesma forma que existe uma associação entre propósito de vida e menor mortalidade. Tá. A gente ainda não sabe, Márcio, quais são os mecanismos que permeiam isso. Eu não saberia te dizer hoje se é porque a enzima X melhora, se é porque o hormônio X baixa. A gente não tem essa resposta ainda. Mas o que a gente sabe é que existe claramente uma associação entre estas boas práticas, vamos dizer assim, e mortalidade e qualidade de vida. Agora, se você estava falando, ainda não sabe exatamente enzima tal, hormônio tal,
Mas nunca foi estudado tanto o cérebro, né, e as reações do nosso corpo como é hoje. E, obviamente, você falou, a vida é corrida. Então a gente entra, né, nesse circuito aí, enfim, insano de demanda, e acho que a gente nunca foi tão disponível na história da humanidade, né? Porque a gente é disponível praticamente 24 horas com essa coisa do celular. E aí, quando você fala de saber o que acontece ou não, a gente sabe que a indústria, vamos chamar de indústria, não gosto desse termo, mas eles sabem o que fazer para despertar na gente um certo prazer, a gente querer repetir aquilo, a gente querer consumir, e isso acaba tomando muito tempo, né? Então, posso dar um exemplo aqui, por exemplo, das mídias sociais. Então, você chega lá, você dá um like, é uma coisa que você curte, que faz algum sentido para você, e aí na próxima vez que você abre ali o seu aplicativo lá, começa a vir um monte de vídeo, coisas que obviamente devem liberar alguma coisa ali no seu cérebro que te dá prazer, né? E você fica consumindo aquilo por horas e horas. Aí eu quero te perguntar o seguinte: como que a gente diferencia o que é prazer do que é felicidade? Então, essa é uma pergunta excelente. Na verdade, Márcio, nós somos todos induzidos a ter respostas meio prontas, né? E a gente pode levar a vida assim, dando likes, indo a festas, agradando as pessoas, até que acontece um negócio. A gente perde alguém, a gente se depara com uma incapacidade, se depara com uma doença, tem uma notícia ruim a respeito de alguém que a gente gosta. Nessa hora, Márcio, a gente é automaticamente transportado para uma outra dimensão. E você começa a aquilatar aquilo que de fato importa. E aqueles likes, aquela coisa que você achava que era importante na tua vida, sabe, aquele carro novo, aquele relógio bacana, na hora que você é transportado para esta outra dimensão por um fato da vida, e infelizmente, Márcio, 90% de nós só é transportado para essa dimensão quando muitas vezes acontecem coisas e a gente para e pensa, opa, o que importa nessa vida? Importa dar um like? Importa eu ser amado nas redes sociais? Ou importa eu dar a verdadeira dimensão naquilo que é real? Ou seja, o ser humano, a humanidade, o outro que sofre. Se eu colocar minha dor no bolso e ir de encontro à dor de quem de fato passa fome, e no nosso país você sabe que está cheio de exemplos, será que não é isso que importa mais? Como tudo na vida, a gente sempre dá importância para as coisas na medida em que acontecem outras. Pode acontecer umas coisas bobas, do tipo você comprar um carro novo, o vizinho compra um carro melhor. Aí aquele carro, por melhor que seja, já não é tão bom quanto o do vizinho. Exato. Né? Mas às vezes, sabe, Márcio, a gente dá notícia para os pacientes, puxa, você tem um câncer. Aí a pessoa para, respira e fala, e agora? Né? Aquele mundo de cartas despenca. A não ser que você tenha uma formação sólida, a não ser que você tenha de berço algo que te fortaleça muito, vínculos muito fortes, você pode se perder nessa hora, entrar em quadros depressivos, né? E o que acontece? As pessoas frequentemente começam a ir para um bando de lugares, vai para a casa espírita, vai para terreiro, vai para a sinagoga, vai para um monte de lugares, buscando uma ajuda que muitas vezes está dentro delas mesmas, mas que elas nunca se preocuparam em buscar. Nunca acessaram. Nunca acessaram. Aí você falou de vínculos fortes, né? Muito é divulgado, aqui é esse estudo de Harvard, né, que acompanha as pessoas, são 700 pessoas, já tem mais de 80 anos, para saber quem era ao final da vida as pessoas com um grau de satisfação maior. E não foram as que tinham melhor status financeiro ou profissional e tal, e era desse vínculo forte, seja com familiares e amigos. Queria explorar um pouco qual a importância desses vínculos mais fortes durante a vida. Eles são fundamentais, Márcio, porque, na verdade, o que é um vínculo forte? Um vínculo forte é quando você admite a possibilidade de sair de você mesmo, sair da sua dimensão e buscar a dimensão do outro. Seja ele um amigo, seja uma mãe, seja um pai, seja um irmão,
seja um colega de crença, mas na hora que você sai de você e busca esse vínculo com o outro, você passa a se misturar com os outros, né? E você perde um pouco aquela noção do egóico, né? Do eu, meu, para mim, daquilo que é importante para mim, e você passa a olhar para o outro. E esse vínculo, ele te transporta para fora de você mesmo. E esse vínculo é o que faz, às vezes, você abandonar o que está fazendo e ir atrás confortar um amigo que teve uma perda, né? É essa sensação de pertencimento a uma humanidade, a algo que transcende a você, que te aproxima do que é sagrado e do que é divino. Então você, muitas vezes, ao fazer vínculos fortes e deixar de si para cuidar do outro, você se transporta para essa dimensão humana. E é isso que às vezes falta, né? Eu costumo falar que a espécie só sobreviveu porque teve a capacidade de se reunir em grupos, né? É isso mesmo. Imagino que isso tem uma importância muito grande. E o que você falou é interessante, porque nunca nós estivemos tão conectados como agora na história. Está todo mundo conectado, seja por WhatsApp, Facebook, o que seja. Mas também, ao mesmo tempo, nunca você viu tantos grupos se dividindo por questões políticas, ideológicas, seja o que for. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos ligados, quanto mais ligados estamos, mais divididos estamos. Você estava falando da questão do se doar, né, do propósito, e eu estava olhando para você e atrás de você tem a camisa do Pelé, né? E eu, enfim, fiquei sabendo, soube que você foi médico do Pelé. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu não o conhecia, apesar de ganhar essa camisa dele, autografada, mas o que eu sempre ouvi foi uma pessoa que estava sempre disponível para os outros, uma pessoa que nunca recusava parar e atender alguém. Eu fico imaginando, né? Eu tento imaginar como deve ser difícil o seu Pelé. O ter sido Pelé por um dia, porque é um poder absurdo. E você lidar com isso é uma responsabilidade que eu imagino que deva ser um fardo que só uma pessoa muito especial para carregar. Ele era, de fato, assim, pela convivência que você teve, uma pessoa que tinha esse senso de propósito, de humanidade, de doação? Olha, Márcio, eu tive a honra e o prazer de ser médico do Pelé por 9 anos, até o fim, até o último dia da vida dele aqui na Terra. Eu nunca dei entrevistas, fui convidado para falar no Fantástico, onde quer que seja, nunca fui. Porque eu acho que você tem que preservar a vida do paciente. Mas o Edson, né, porque eu brincava com ele que o Pelé, meu paciente era o Edson. Ele era um sujeito fantástico. Fantástico. Ele nunca negou nada a ninguém. Ele estava, às vezes, no quarto, passando por momentos difíceis. As pessoas, às vezes, invadiam o quarto dele. Muitas vezes a gente teve que colocar segurança, o Einstein teve que colocar segurança no quarto, porque as pessoas queriam uma foto, um autógrafo. Ele nunca se negou. Era muito engraçado, porque, às vezes, na UTI entrava a copeira com café, ele falava, é café Pelé? Ela falava, por educação, ela falava, café Pelé. Ela falava, então hoje eu vou estar com o rei na barriga, né? Assim, ele tratava todo mundo muito bem. E nessa questão da espiritualidade, nós tínhamos um hábito. Eu chegava para ele de manhã no quarto e falava, Edson, vamos rezar? Ele falava, vamos. Eu falei, você quer rezar ou quer que eu reze? Às vezes, quando ele estava mal, eu rezava. Às vezes, quando ele estava bem, ele rezava. E ele começava rezando assim, Deus, agradeço por poder agradecer. E aí ele falava, proteja minha mãe fulana, que meu papai ciclano esteja em bom lugar, tal. Era uma prece linda. E ele, a Márcia, né, a viúva dele atual, colocava um crucifixo do lado dele. E eu fiquei muito feliz de ver que, quando ele estava no caixão, a Márcia, com muito jeito, com muito amor, colocou o crucifixo no pescoço dele, era um colarzinho, né? Ele era muito religioso. E ele era um ser, assim, muito agradável, muito gentil. Por que eu puxei essa história do Pelé, né? Você falou das mídias sociais, a gente estava conversando, de agradar aos outros, né?
quando você tem um certo destaque, você acaba tendo um poder que vem junto. E você trabalhar esse poder, ele vem junto com muita responsabilidade, né? E você falou uma coisa na sua palestra que, para mim, foram mais de um mês de reflexão e ainda é reflexão hoje. Cacilda. Feliz é aquele cara que tem o eu interior mais parecido com o eu exterior. Explica aí. Veja, às vezes, sabe, Márcio, a gente fica tentando ser uma persona, né? Tentando ser alguém que, às vezes, a gente não é, né? E essa distância entre o que você intimamente acredita e sente e aquilo que você externaliza é gerador de conflitos. Então, às vezes, você é um sujeito que internamente tem determinadas crenças ou atitudes, mas por força do hábito, por força da profissão, você se distancia, você é outra pessoa, muito distante daquilo que você de fato é intimamente. E isso adoece, isso cansa. Às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, eu estou muito cansado. Aí você, obviamente, no consultório tenta fazer exames, tá? Você, obviamente, sabe que vai dar tudo normal. Você, mas por que você está tão cansado? Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você quer fazer isso? Não, porque não sei o quê. No final, você, ao desenvolver estratégias para aproximar as pessoas delas mesmas, você faz elas verem que elas estão se desgastando sendo algo que elas não são. E isso, Márcio, adoece o espírito, adoece o corpo. Agora, quando você também fala para as pessoas, olha, você precisa se autoconhecer, então você precisa fazer talvez um processo terapêutico, ou vai meditar, ou vai fazer uma yoga, ou vai fazer esporte, nós até conversamos, né? Assim, às vezes quando eu nado ou quando eu corro, eu medito. Depois lá do 5º quilômetro, quando para de doer tudo, você começa a meditar, você começa a ter insights, você começa a ter sensações, ou dá atenção para os seus sonhos. Ou seja, são estratégias de autoconhecimento, né? E então, feliz daquele que pode ter uma vida reta, uma vida na qual ele pensa, sente, age como de fato ele é. Eu acho isso muito bacana. Eu não vou falar de mim aqui, mas eu acredito muito nisso, né? Porque as pessoas, quando você tem uma certa visibilidade, elas projetam uma imagem. E acho que a grande armadilha é você tentar, se você não é essa imagem, você tentar sustentar isso para o exterior, né? E nesse mundo de mídia social, o que eu mais acabo vendo, né, é isso. A pessoa é praticamente um personagem. Agora, existem essas pessoas que conseguem ser um personagem e estarem muito bem resolvidas? Quando elas intimamente são o personagem. Ou seja, se elas de fato intimamente são aquilo que elas professam, provavelmente elas não têm conflito. A questão toda, e isso é uma coisa que eu me debato muito, inclusive na minha profissão médica, né, onde a gente vê hoje uma quantidade grande de colegas novos se formando, uma profusão de faculdades e tal. E mesmo as pessoas que lidam com as outras, sejam através de investimentos, pessoas que fazem investimentos financeiros, assim, será que você tem condição de fazer isso? Ou seja, nenhuma faculdade de medicina, até onde eu saiba, faz uma avaliação moral da pessoa. Será que você tem condição moral de ser médico? Será que você tem condição moral de lidar com outro ser humano? Né? Será que você tem possibilidade? Não estou falando que você seja um mau técnico. Você pode ser o melhor médico do mundo, sabe? Aquele bam tal. Mas será que dentro de você tem esta humanidade? Será que você respeita o outro? E, infelizmente, a gente não tem essa formação, inclusive no curso médico, né? E o que acontece? A gente vê uma série de colegas, né, e eu falo não só da medicina, mas em todas as profissões, advocacia, whatever, quem quer que seja, as pessoas se autoproclamando, né, títulos enormes e tal, mas às vezes você vê uma falta de humildade, sabe, um orgulho excessivo, né? E isso, essa falta de humildade, esse orgulho da pessoa falar, puxa, eu errei aqui,
não, aqui eu poderia ter feito diferente, é exatamente o que faz com que ela seja uma persona diferente daquilo que talvez ela tenha dentro dela, porque, sabe, Márcio, não importa como você é por dentro, mas todos nós temos dentro de nós uma chama divina. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de perdoarmos, de sermos humildes. Isso veio dentro do nosso pacote, vamos dizer assim, sabe? Tá lá dentro do setup. No pacote básico. Tá mas a gente não acessa. Uhum. Ou porque acha que vai ter, sabe, eu sou professor, doutor, eu não posso dizer que eu errei. Eu sou fulano, não dá para dizer que eu pisei na bola aqui, ou que eu não vi aquilo. Né? E na hora que você fala não dá, não posso, acabou. Você se afastou de você mesmo. Você comentou o autoelogio, né? Você vê isso tanto hoje, né? As pessoas, uma necessidade de se autoelogiar. Só que esse olhar interno, e eu sou uma pessoa muito observadora. Eu amo observar comportamentos. Impressionante. E às vezes dói. O olhar interno, você olhar para dentro, você ter que lidar com questões, dói. Então, vejo muitas vezes uma boa vontade da pessoa fazer essa busca, esse resgate, mas quando encontra ali alguma coisa que vai doer, essa pessoa desiste. Como passar desse obstáculo? Bom, Márcio, todos nós, eu me incluo nisso, trazemos dentro de nós questões que geram dor. Né? Quando a gente olha para dentro e vê que, puxa, eu não gosto disso, mas vai fazer o quê? Eu sou assim, né? E o fato de você querer melhorar já é algo muito, muito importante. E todos nós temos a tendência de nos defendermos quando a gente chega perto desse núcleo duro, desse núcleo de dor. Bom, aí tem algumas possibilidades. Primeiro, se você conseguir ter a sorte de estar na mão, por exemplo, de um profissional, seja um psicólogo, um terapeuta, que tenha sensibilidade, que faça um vínculo, e você tenha confiança suficientemente grande nele para te conduzir nesse processo, é uma saída. Uhum. Às vezes, Márcio, dói muito. E às vezes a gente bypassa a consciência e acessa esse núcleo de outras formas. Uhum. Né? Por exemplo, você talvez, não sei se você lembra, quando a gente estava lá, eu citei o caso de uma senhora que a gente fez mandala, né? Era uma forma de acessar o inconsciente dela para bypassar aquilo que ela conscientemente não ia nunca admitir ou deixar transparecer. Então, daí vem métodos de relaxamento, daí vem a meditação, daí vem outras formas de você sair um pouco do teu consciente e buscar métodos alternativos que incluam, com certeza, técnicas de relaxamento. Com certeza, outras vias que não aquela só do bate-papo, porque a gente se defende muito. Sim. Né? Agora, eu costumo dizer que a gente, desde o começo da espécie, né, pode ser um pouco duro isso, o ser humano ele sempre tentou sobreviver. Né? A sobrevivência era a principal razão ali para descoberta de várias coisas, evolução e tal. E nisso você tem que se adaptar a um meio ambiente. O meio ambiente que eu vejo hoje, né, que a gente está vivendo, ele é um meio ambiente que traz para a gente muita coisa que é nociva para o pacote que a gente tem. Né? Deixa eu explicar melhor. A gente precisa de movimento para o corpo funcionar bem, desde o cérebro, pressão, coração. Você pode escolher aí qualquer médico, do pediatra ao geriatra, ele vai falar do movimento. Só que você tem um meio ambiente, pela primeira vez na história da humanidade, você não precisa fazer movimento para nada para sobreviver. Você na palma da sua mão você tem restaurante, você tem entretenimento, você tem médico, você tem uma série de coisas. Né? A questão do movimento reduziu bastante a ponto do sedentarismo ser uma das principais causas de morte evitável. Aí você, quando pensa na alimentação, uma alimentação que por centenas de milhares de anos foi escassa para a grande maioria das pessoas,
E hoje você tem uma alimentação, claro, você tem as exceções, mas uma oferta de alimento muito grande. Então a gente acaba consumindo muito mais alimento do que realmente a gente necessita e precisa. Em relação ao sono, você tem um meio ambiente que a gente nem respeita mais a questão da luminosidade. A gente leva o sol para a cama através das telas, né? Você tem excesso de informação atiçando o seu cérebro até altas horas e fazendo com que esse sono não seja reparador. Em relação às emoções, a gente estava conversando aqui, né? É muita informação, é um meio ambiente que valoriza o ter, o ser, né? O possuir, enfim, e a gente está inserido nele. E aí Darwin falava, só os mais adaptados vão sobreviver. Como fazer essas adaptações nesse meio ambiente que parece muito nocivo para o ser humano? Você falou, com toda razão, que a gente vive em grupo, né? Então, na medida em que você toma a decisão íntima e interna, quer por um rasgo de lucidez, quer por uma orientação de um profissional bastante cuidadoso e lúcido, quer pela dor, porque você se confrontou com um problema físico, seja ele qual for, na medida em que você decide pela sua vontade adotar medidas saudáveis de vida, né, que pressupõem o abandono de muitas dessas medidas que são marketadas, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, aí você vai ter que procurar seu grupo. Então, eu vou te falar do meu caso. Há um tempo atrás, eu e a minha esposa decidimos ser veganos. Uhum. Rapaz, é muito difícil. Porque, vamos tal churrasco? Não. Vamos não sei o quê. Você começa a dizer não para algumas coisas. E nem sempre as pessoas gostam disso. Em contrapartida, você vai achar outras que estão no seu ritmo, na sua vibe, com os seus hábitos. E você vai se aglutinando com pessoas que têm essas possibilidades, que têm essa visão de mundo que você passou a ter. Entendi. Então, na medida em que... Só que isso exige uma disciplina e isso exige uma força de vontade muito grande, porque é quase que abandonar tribos. Sim. E você começa a perceber, que felizmente não aconteceu no meu caso, mas você começa a perceber em pacientes que você fala assim, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ah, mas aí fulano não vai me convidar mais para a casa dele. Ciclano não vai mais. Olha, eu tenho um grupo que viaja, a gente bebe, a gente vai lá tomar vinho. Nada contra tomar vinho, claro. Mas enfim, as pessoas não mudam. Você sabe disso, elas trocam de médico, trocam de terapeuta, trocam de educador físico, mas não mudam os hábitos. É muito difícil. Porque é muito difícil, porque nesses hábitos pressupõe exatamente aquilo que a gente estava falando, pressupõe a persona, pressupõe a adaptação social, pressupõe os amigos na mídia social. Então, na medida em que você toma atitudes nesse tipo, você pode se preparar, porque você vai ver as pessoas te contrapondo. Eu sempre falo isso para os pacientes quando eu estimulo eles a pararem de fumar. Você tem que avisar que você está parando de fumar onde você está. Mesmo assim, não se surpreenda se alguém acendeu o cigarro na sua frente e ainda te oferecer um trago. Né? Apesar de você ter acabado de falar que você não vai fumar mais. É igual aquela pessoa que está numa repartição, num emprego, ela começa a perder peso, né? Ela vai receber oferta de bombom de tudo que é tipo, porque ela vai, de alguma forma, conflitar aquelas que não estão conseguindo fazer isso, mas que querem muito. Então, como é que você se atreve a conseguir? Né? E ainda vem aqui na minha frente magra. Então, enfim, você... É uma decisão íntima e interna que vai além do que a gente é bombardeado hoje pela mídia. Mas a notícia boa é que, se você procurar, hoje em dia tem, inclusive, aplicativos que fazem você aprender a ler rótulos. Tem uma série de literatura já ensinando como a se alimentar. Tem movimentos, medicina do estilo de vida. Sabe, tem muita gente, tem Márcio Atala, que está por aí falando. Sabe, é aquela coisa, a gente vai ouvir, vai martelar, martelar, martelar. Um dia, por qualquer razão, vai dar um clique. Né? E eu gosto muito disso que você falou. O grupo ele influencia muito. Né? Então, você se aproximar, você conviver com pessoas que tenham
uma visão mais parecida, assim, não digo de opinião política, nada disso, mas eu digo muito de um entendimento mais da vida, uma coisa mais ampla. Isso pode te ajudar, né, a desenvolver certas características que vão te ajudar, né? Você falou de beber, eu não bebo. A gente tem um grupo de amigos que sai sexta e sábado para jantar há mais de 30 anos. Eu falo assim, você quer me destruir? É fácil. Você tira meus cachorros, você tira meus amigos e a minha família. Você acabou comigo, né? E aí uma dessas pessoas parou de beber. E aí essa semana ele estava falando assim, olha, eu admiro o Márcio. O Márcio precisa ser estudado. Aí todo mundo, por quê? Porque ele falou, olha, a gente está há 30 anos aqui nessa reunião, o cara não bebe. E eu parei de beber tem 3 meses. É uma gritaria. Vocês repetem a mesma coisa 10 vezes. Como que ele consegue sair com a gente? Mas ali, apesar da gente ter alguns hábitos diferentes, você tem uma conexão maior, que são alguns valores que são muito importantes. E você não vai ficar tentando impor a sua vontade em cima do outro. Mas aquele convívio, ele traz muita coisa boa para cada um de nós. Mas aí você falou de um ponto que é um valor primordial, que é o que, de certa forma, um dos que mais falta, é respeito. Você, nesse grupo, é respeitado pelo que você é. Não é porque você bebe, não é porque você usa determinada marca, não é porque você come determinado alimento. Eles gostam do Márcio porque você é um Márcio, né? E isso é o que às vezes falta. E as pessoas temem a exclusão. E por temerem a exclusão, elas passam a adotar hábitos que às vezes elas nem gostam. Então, assim, elas falam, quando eu estou com fulano, eu faço tal coisa. Quando você está sozinho, eu faço outra coisa. Então, peraí. Exato. Vejo muito isso até em relação de casal, né? A pessoa é solteira e ela começa a se relacionar com alguém, ela passa a fazer tudo que aquela pessoa faz. E aí, quando troca, enfim, passa a fazer o que o outro faz. Exatamente. Mas isso é aquela coisa, você é capaz de ficar sozinho? Você fica bem sozinho? Não estou falando de você ter uma vida solitária, nem virar um eremita. Claro. Mas se você consegue respirar e falar, estou só e estou bem, acabou. Você está próximo a você mesmo. Você não precisa daquele chocolatinho, você não precisa daquele docinho, você não precisa daquele cigarro, daquele vinho. Nada contra. Mas a questão é você não precisar de. Encerrando esse nosso programa, que a gente poderia ficar horas e horas batendo um papo, dá 3 dicas para quem quer acessar mais esse lado, esse eu interior. Seja o nome que queiram dar, espiritualidade, religiosidade, não importa. A primeira dica que eu diria é o seguinte: escolha algo que seja fácil para você fazer. Não vai começar com nada difícil. Se para você meditar faz sentido, vai meditar, né? Só não vai baixar um aplicativo, pelo amor de Deus, e fazer isso sozinho. Procura alguém que te ajude, ou vai lá na Monja Coen, ou vai arranjar alguém que te ensine a meditar. Nada de baixar aplicativo. Se você acha que é yoga, que faça yoga. Se você acha que é andar no parque, abraçar a árvore, andar descalço, pintar, participar de coral, whatever, seja lá o que for, mas faça alguma coisa que não te cause esforço, que seja natural para você, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é busque o contato com o sagrado, busque o contato com o divino. Não abra mão desse contato com essa dimensão maior. Primeiro, porque historicamente na nossa humanidade, todos nós temos esse print da espiritualidade, da religiosidade. Seja você budista, seja você israelita, seja você católico, não tem nenhuma religião que diga que a gente não vai para lugar nenhum depois. Então é bom você já se acostumar a frequentar esse lugar, seja ele onde for, porque é para lá que você vai. Então, se você acredita que você vai ver a estrelinha no céu, olha para o céu e fala assim, tá bom, então um dia eu vou para aí, como é que é isso, né? Busca este contato. Aí você pode entrar num grupo, ter um altar na sua casa, plantar, fazer o que você quiser, mas não abra mão deste contato com o sagrado. E o terceiro,
seja seu melhor amigo. Você é o seu melhor amigo. Você é o seu grande parceiro. Você pode se achar na figura do seu pai, na figura do seu irmão, na figura do seu melhor amigo, na figura do seu ídolo esportivo, na figura do seu ídolo político, religioso, de um autor. Você pode se espelhar em vários vocês. Você pode se fragmentar em várias pessoas nas quais você, de alguma forma, se admira, de alguma forma você se liga. Mas independente de quem você espelhar, seja você o seu melhor amigo, porque no fim, meu amigo, é entre você e Deus. Que bom, que bom. Olha, quando eu fiz esse convite, qual era a minha intenção? Né? Eu assisti a sua palestra, eu falei, isso não pode ficar restrito a esse auditório, né? Isso tem que chegar em mais pessoas. Então, eu quero te agradecer muito, porque acho que meia hora foi pouco. E a gente se inspira, mais do que isso, a gente para pensar, para refletir. Então, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a você e agradeço a paciência dos nossos amigos de ficar ouvindo a gente aqui. Um grande abraço a todos vocês e a você em especial, Márcio. Obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você curtiu demais esse bate-papo com o Dr. Fábio e você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, porque esse programa está em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Semana que vem a gente está de volta.